Olá, alunos do sexto ano. Nessa aula de número 53 de matemática, nós vamos conhecer os números decimais. O homem sentiu a necessidade de criar os números decimais quando ele precisou usar números menores do que a unidade que ele estava trabalhando. Então, por exemplo, numa competição de natação, se a gente for ver a diferença entre o primeiro colocado e o segundo colocado, é menos do que 1 segundo. Então, esse número ele é menor do que o número inteiro que a gente utiliza para marcar o tempo. Para isso, então, a gente começou a usar os números decimais. Então, esses números, eles não são naturais. A gente até agora estava trabalhando com o conjunto dos números naturais e eles podem ser representados também por frações. Então, nesse capítulo, a gente vai apresentar um estudo sobre outra escrita numérica que a gente vai chamar de os números decimais. Então, como que surgiu os números decimais? Surgiu da necessidade de utilizarmos números menores do que a unidade que a gente está trabalhando. E isso surgiu já há muito tempo atrás. Já tem registros históricos que por volta do século XV e XVI já se usavam os números decimais, né? Então, as frações decimais, com o tempo, elas passam a ser escritas também com o uso de vírgula. Então, por exemplo, aqui, eu tenho a fração 7 décimos, não é? Quando eu tenho 10 no meu denominador, eu leio 7 décimos. Esse número ele também pode ser escrito nessa forma aqui, 0,7. A mesma coisa com 15 centésimos. Ele também pode ser escrito como 0,15. A mesma coisa para 56 milésimos. Veja que aqui eu tenho três zeros, então eu terei 3 casas decimais. E o 56 tem que estar na última casinha. Então, é 0,056, 56 milésimos. Então, se eu notar em todas as frações, a quantidade de zeros é a mesma quantidade de casas após a vírgula. Então, 0,7, um zero é uma casa decimal. Aqui eu tenho 2 zeros, 2 casas decimais. Aqui eu tenho 3 zeros, 3 casas decimais. Agora vamos ao exemplo da página 301. Escrever na forma de número decimal a fração 3/4. Aqui nós vamos trabalhar como nós estávamos trabalhando a porcentagem, é um método parecido. 3/4, para eu transformar em número decimal, eu preciso estar na base 10. Como eu não consigo multiplicar 4 por nenhum número para chegar na base 10, então aqui ele fez direto para 100, Então, 4 vezes 25 vai dar 100. A mesma coisa eu faço com o numerador. 3 vezes 25, que deu 75. Agora, eu tenho a fração 75 centésimos. E agora, eu tenho os 2 zeros que eu vou transformar em casas decimais para encontrar o meu número decimal. Então, se em cima eu tenho 75 e embaixo eu tenho 2 zeros no meu 100, vai ficar 0,75. São duas casas decimais, pelo motivo de a gente ter 2 zeros aqui no número que está no denominador. E aqui, nós temos a representação das equivalências. Então, 3/4 é fração equivalente a 75 centésimos, e 75 centésimos é como eu leio esse número decimal também, tá? Então, aqui é o mesmo número representado de várias formas. Todos eles aqui têm o mesmo valor, eles são equivalentes. Agora, no exemplo 2, escrever o número 0,025 na forma de fração irredutível. Se eu tenho 3 casas decimais, eu vou usar o 1 com 3 zeros. Então, eu pego o número 25
E aqui, ó, no denominador, eu pego o número 1000, por causa dos 3 zeros. Só que foi pedido lá no enunciado do problema que a fração fosse irredutível. E essa fração aqui, 25 milésimos, ela não está na forma irredutível. Então, eu preciso dividir. Aqui nós vamos simplificar por 25. 25 dividido por 25 vai dar 1. 1000 dividido por 25 dá 40. E aqui também estão as 3 formas de frações equivalentes. Essa e essa são frações equivalentes. E aqui o número decimal, que também é equivalente às frações. Agora, vamos aos exercícios desses módulos. Na página 306, no exercício número 1, veja a conversa entre Laura e seu professor. Laura, me diga um número natural que seja maior que 1 e menor que 3. Fácil, é o 2. Agora me diga um número natural maior que 1 e menor que 2. Não tem, respondeu a Laura. E se eu pedisse um número decimal que fosse maior que 1 e menor que 2? Bom, acho que nesse caso eu teria vários números para te dizer. Agora, de acordo com a conversa deles, faça o que se pede. Cite 3 números que podem ser ditos por Laura ao professor. Então, na letra A, os exemplos que a gente pode colocar. Que está aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, dessa fala do professor. Número natural maior que 1 e menor que 2. Então, pode ser 1,1, pode ser 1,15, pode ser 1,9, 1,8, 1,7. São muitos os números, né? Na letra B, complete as lacunas com números naturais consecutivos. Então, ó, se o 2,5 está aqui no meio, significa que no menor que ele é o 2 e o maior é o 3. 10,01. O menor é o 10 e o maior é o 11. Números naturais, ele quer o número inteiro, ele não quer um número decimal, tá bom? Aqui, ó, 0,019, 19 milésimos. O menor é o 0, o maior é o 1. 99,99. Menor é o 99, maior é o 100. No segundo exercício, Camila está completando 6 meses de vida e seu pai a levou a uma consulta de rotina com a sua pediatra. Foi verificado que ela está com a massa de 7,890 kg e o comprimento de 0,67 metros. A pediatra aproveitou também para verificar a sua temperatura corporal e o termômetro indicou 36,8 graus Celsius. Após algumas recomendações, combinaram uma nova consulta após 60 dias. Copie do texto apenas os números naturais indicados e escreva para que finalidade foram usados. Então, ó, para os números naturais, são os números inteiros, são aqueles que não têm vírgula, eles não têm casa decimal, tá bom? Então, vamos procurar lá no texto. A gente usou 60 dias, ó, tem aqui. E também tem aqui o número 6, 6 meses de vida. Então, ó, 6 e os 60 foram usados para indicar a medida de tempo em meses e dias. Na letra B, copie do texto apenas os números decimais indicados e escreva para que finalidade foram usados. Então, vamos lá, ó. Para a massa, que é o peso da neném, tem 7,890. Então, coloquem lá embaixo. Para a temperatura corporal, 36,8 graus. Então, coloquem lá para a temperatura 36,8 graus. E também a medida do comprimento, 0,67 metros, é o comprimento da neném, beleza? Na letra C, escreva um pequeno texto que apareçam números naturais e números decimais.
Isso aqui é uma criação por parte de vocês, tá bom? E no chat a Pro corrige. No exercício 3, escreva cada número decimal na forma de uma fração, decimal. Nesse exercício, não é necessário simplificar as frações, então é só escrever. Então, ó, uma casa decimal, então embaixo o 1 vai ficar com uma casa só com 0. Então, 4 décimos. Aqui eu tenho 7 centésimos, então é 7 sobre 100, duas casas decimais, 2 zeros. Aqui eu tenho 0,432, então é 3 casas decimais, tem que ser sobre 1000. Aqui eu tenho 3,9, então o número é 3,9, não, o número é 39. E a casa decimal é apenas uma, então é só por 10 que vai aqui, beleza? Aqui eu tenho duas casas decimais, então é 18 sobre 100. Aqui tem 3 casas decimais, então é 5 sobre 1000. No exercício 4, transforme cada fração para a forma de fração decimal. Quando necessário, escreva primeiramente a fração decimal equivalente. Então, 1 décimo, agora o exercício é o contrário desse anterior, né? Então, é 0,1, uma casa decimal. Esse 1 tem que estar aqui na casa decimal. 371 milésimos são 3 casas decimais depois da vírgula, 0,371. 4 quintos. Aqui, pessoal, ele passou para a fração decimal, porque a gente não consegue trabalhar com esse 5 para transformar em número decimal. Então, multiplicou por 2, deu 10, multiplicou por 2, deu 8. Então, é 8 décimos que eu vou transformar em decimal, e é 0,8. 25 centésimos, 2 zeros, duas casas decimais, 0,25. 9 vinte-avos, também não dá, preciso passar para a forma decimal ou centesimal. Então, ó, colocou centésimo aqui, ó. 20 vezes 5 dá 100, 9 vezes 5, 45. Agora sim, 0,45. 80 sobre 200, também vou ter que transformar em 100 esse denominador. Divide por 2 dá 100, divide por 2 dá 40. Então, 40 centésimos é 0,40. Os exercícios propostos ficarão para a lição de casa. No chat, eu e a Prodiana tiraremos as dúvidas. Beijos e bye bye!